Olá, meu querido, seja muito bem-vindo ao canal Amigo de Deus, onde nós crescemos através do estudo das Escrituras Sagradas. Nós temos visto em alguns dos nossos últimos vídeos alguns conceitos com significado secular, e ao esses mesmos conceitos nós temos analisado qual é o conceito bíblico por trás dessa palavra e dessa afirmação. Assim como nós aprendemos sobre a amizade, quem é o amigo bíblico, hoje eu quero falar ao seu coração sobre a prosperidade bíblica. O que é prosperidade à luz da palavra de Deus? Talvez se eu perguntar para você quem é a pessoa mais próspera que você conhece, você vai pensar imediatamente em alguém muito rico, que mora num lugar muito bom, dirige um carro maravilhoso, tem muito dinheiro. Mas a prosperidade bíblica, ela é revelada de outra forma, vivendo e promovendo crescimento em tudo que está na sua vida. Jesus Cristo, ele morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou para que eu e você alcançássemos outros níveis. Jesus era alguém especialista em promover crescimento, mudança, transformação. Não é assim a promessa bíblica, que é onde você colocaria a sua mão. Aonde você colocaria a sua mão, haveria prosperidade, haveria crescimento. Não é assim a promessa bíblica que declara onde você colocar os seus pés, aquele lugar, ele passa a ser terra santa. Então, sobre esse conceito de prosperidade, eu quero falar ao seu coração nesse dia. Enquanto isso, você compartilhe essa mensagem, se inscreva no nosso canal se você ainda não está inscrito e ajude a levar o evangelho do nosso Senhor até os confins da terra. Gênesis capítulo 39, versículo 2 declara: Mas o Senhor era com José, e ele tornou-se próspero, e estava na casa do seu senhor, o egípcio. Quando eu analiso a questão da prosperidade à luz do evangelho, eu penso muito na vida de José. José, ele era o que eu costumo dizer, um próspero. Alguém que alcançou o crescimento em vários níveis. Nesse texto que nós lemos, olha o que a Bíblia declara. O Senhor, ele era com José, e José, ele foi próspero. Mesmo vendido como escravo, mesmo depois pagando por um crime que ele não cometeu, mesmo perseguido, mesmo afrontado, mesmo abandonado pela sua família, mesmo numa condição de escravidão, trabalhando em uma casa, Deus o visitava naquela situação e permitia que ele vivesse crescimento em tudo que ele realizava. Esse texto afirma, talvez em um dos momentos mais difíceis da vida de José, que Deus, ele era com ele e o transformou em uma pessoa próspera. A vida de José é a vida de alguém que alcançou outros níveis. Prosperou como filho, prosperou como escravo, prosperou como presidiário e prosperou como governador do Egito. A prosperidade é crescimento em tudo aquilo que está em suas mãos. O primeiro lugar que nós precisamos prosperar é na nossa mente. A Bíblia diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o pela renovação da sua mente. Antes de o mundo mudar, o que precisa mudar é a sua mente. A sua mente precisa ser uma mente próspera. Quando os irmãos de José se referiam a ele, diziam: lá vem o sonhador, lá vem o sonhador. Antes das mãos de José tocarem na prosperidade, a sua mente já havia tocado. Você precisa tocar com a sua mente, com o seu coração, com a sua fé hoje. Coisas, e eu declaro em nome de Jesus, coisas que em pouco tempo você tocará com seus olhos e você tocará com as suas mãos. Muitos não conseguem crescer, porque assim, ele quer dinheiro, mas não quer crescer. Ele quer paz, mas não quer crescer. E Deus, ele não é um especialista em coisas, Deus, ele é um especialista em pessoas. Deus quer te transformar em um próspero, em um agente de transformação. Quando Deus leva Abraão até a terra da promessa, a terra no momento que Abraão chega não era uma terra que manava leite e mel. Era um grande deserto. Abraão, ele era a bênção, ele era o próspero que traria crescimento para aquele lugar.
Você é um agente de transformação de Deus, e aonde Deus te planta, a Bíblia declara, naquele lugar, você irá frutificar. Mas o crescimento ele tem um preço, o crescimento ele tem efeitos colaterais. Observe que, como tudo que José empreendia dava certo, ele atrai a atenção da mulher do seu senhor, ele é assediado. Muitos têm dificuldade em crescer porque não sabem lidar com as pessoas que estão ao seu redor. Não sabem lidar com o assédio de homens, com o assédio de mulheres. Não sabem lidar com a possibilidade da fornicação e do adultério. O crescimento, ele precisa passar por cima do pecado. Ele precisa passar por cima da opinião das outras pessoas, e você tem que ser tão bom quanto Deus te chamou para ser. Gênesis 26:16 declara que aquele que era um amigo de Isaac, Abimeleque, por causa do crescimento de Isaac, que num tempo onde todos plantavam e colhiam aquilo que era justo, Isaac plantou e colheu 100 vezes mais. Abimeleque chega para ele e diz: Isaac, o seu crescimento é demais para mim. Eu preciso me apartar, eu preciso me distanciar. Olha os efeitos colaterais que a prosperidade traz na vida de alguém, e nós precisamos lidar com isso. Lidar com a inveja, lidar com o assédio, lidar com a perseguição. Isso trará maturidade para que você possa administrar todo o crescimento que Deus quer trazer sobre a sua vida. Outra característica da prosperidade: quem prospera muda. No início da história de José, quando José estava muito longe, os seus irmãos o avistavam e diziam: lá vem José, o sonhador. Passado em torno ali de 20 anos, um pouco mais do que 20 anos, os irmãos de José estavam face a face com ele e não o reconheciam. Embora José, quando olhou para os seus irmãos, o reconheceu imediatamente. Por quê? Porque os irmãos de José eram medíocres e nunca viveram crescimento. Quem não cresce permanece sempre o mesmo. Quem prospera muda. Os irmãos de José estavam na frente de José e não o conseguiam reconhecer. José falava outro idioma, a sua apresentação, a sua educação, as suas roupas, a sua cultura havia crescido, ele havia aprendido outras coisas. Quando você aprende algo, a sua vida se transforma, a sua vida prospera, a sua vida cresce. Nós precisamos, em nome de Jesus, parar de brigar e de criar angústias e ansiedades pelos mesmos problemas. Os problemas fazem parte da nossa vida. A nossa crise vem quando nós lutamos com os mesmos problemas durante muito tempo, porque nós não mudamos. Nós queremos mudar as circunstâncias, nós queremos mudar as situações, nós queremos mudar as pessoas, mas não permitimos mudar a nossa vida e a nossa mente. Permita que o Senhor hoje te transforme por completo. Quando Samuel olha para Saul e diz: Saul, quando Deus entrar na sua vida, você nunca mais será o mesmo. Jesus Cristo nunca precisou de duas oportunidades para mudar a natureza de alguém. Se permita ser mudado pela vida do Senhor em você. Quando questionaram Jesus, certamente o Senhor vem de Deus porque o Senhor faz muitos milagres. Ele disse: não. O sinal derradeiro que eu vim da parte de Deus é porque eu nasci de novo. O importante é nascer de novo. Os milagres, o crescimento, a bonança, a alegria, a prosperidade, o poder é consequência da transformação de quem você é. O próspero, ele tem uma outra característica. O próspero, ele é proativo. Cristo declarou: ninguém arranca a minha vida, ninguém está me influenciando, ninguém está me impulsionando. Eu entrego a minha vida. Havia uma proatividade, uma determinação. Essa determinação, ela precisa estar em nós. Ela só, Gênesis 42:1 declara: ora, Jacó soube que havia trigo no Egito e disse aos seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? No momento de crise, José estava trabalhando, empreendendo, crescendo. E nessa mesma crise, os irmãos de José, que eram medíocres, eles estavam olhando uns para os outros. Esse é o pensamento que traz pobreza em cada um de nós. Quando é que você pensa em guardar dinheiro? Se você pensa em guardar dinheiro,
Só quando você não tem dinheiro, esse é o pensamento do medíocre. Como é que você vai guardar algo que você não tem? José, no momento que ele tinha recursos no Egito, ele guardou esses recursos. No momento que os recursos das outras pessoas se tornaram escassos, ele começou a empreender. Perceba a proatividade. A inteligência bíblica de José, tanto no momento da fartura quanto no momento da escassez. Os irmãos de José se acomodaram nos anos de fartura, nos dias de escassez não conseguiram fazer absolutamente nada. Um próspero, ele é proativo, ele sabe o que fazer. Ele sabe o que fazer. Cristo declarou, Deus ele sustenta a florzinha, Deus ele sustenta o passarinho, mas o homem é a criatura mais importante da criação de Deus. Porque o homem tem a capacidade de pensar, de discernir e de reagir a tudo aquilo que Deus está fazendo. Cristo afirmou, como você olha o tempo natural, você vê que está sol e você está de camiseta curta, você vê que está chovendo e você sai de guarda-chuva e você não discerne os tempos espirituais. Seja alguém proativo, que não apenas reage às circunstâncias que estão ao seu redor. A autoridade é você sentar, meu querido, sentar ali no banco do motorista e dirigir a sua vida pela sabedoria do Espírito Santo de Deus. Você não pode sentar no banco do passageiro e deixar a sua vida chegar aonde o mundo determinar que ela pode chegar. Eu aprendo que a pessoa que prospera, ela é uma pessoa sarada. Gênesis 41:50 declara, antes que viesse o ano da fome, nasceram a José 2 filhos que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o primogênito Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Olha que maravilha, quando José ele estava no governo, ele não se vingou da mulher que o acusou injustamente de adultério. Quando José estava no governo, ele não se vingou dos seus irmãos que os venderam como escravo. Gênesis 41:38 declara, perguntou, pois, Faraó aos seus servos, poderíamos achar um homem como esse, em quem haja o Espírito de Deus? O Espírito de Deus estava sobre a vida de José, e ele havia sido amado por Deus para amar, perdoado por Deus para perdoar. Tudo que Deus faz na sua vida precisa ser levado adiante. Você precisa perdoar, você precisa amar, você precisa salvar pessoas, porque assim você terá um coração curado e sarado. José não se lembrava mais das perseguições, não se lembrava mais dos seus inimigos, ele fez como Paulo que dizia, eu prossigo olhando firmemente para o alvo. Esquece um pouco o seu currículo natural, como está o seu coração na presença de Deus. Você contrataria José para cuidar da sua empresa? Você votaria em José para presidente da sua nação? Ele era um ex-deserdado, um ex-escravo e um ex-presidiário. Mas ele tinha um espírito, e era um espírito de Deus, um espírito excelente, que fez com que ele vivesse um crescimento sobrenatural e tivesse a sua vida completamente transformada. Prosperidade, querido, é viver crescimento em todas as áreas da sua vida. É isso que Deus tem para você no dia que se chama hoje. Glória a Deus! Deus te abençoe, acompanhe no nosso canal, tem conteúdos muito legais sobre diversos assuntos. Compartilhe, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e seja você também um amigo de Deus. Deus te abençoe.